Seja muito bem-vindo você que está assistindo mais um Aprendendo com a Bíblia. Como na última semana, nós estamos trazendo aqui hoje um estudo adicional, uma palavra adicional a respeito do que falamos aqui na celebração de domingo. Então, novamente, estou fazendo isso. Antes de começar, gostaria de pedir para você não esquecer de dar aquele joinha aí no vídeo e, quem sabe, passar para alguém que pode se interessar pelo assunto que nós vamos falar aqui hoje, tá? Isso ajuda bastante o YouTube entender que esses vídeos aqui da Ibrave são importantes e interessantes para algumas pessoas. Então, dito isso, feito isso, eu quero dizer que você é muito bem-vindo e que o tema é um pouco polêmico, que nós trabalhamos aqui no último domingo, como você está vendo aí na tela, Sola Escritura. Esse foi o tema do sermão que nós trouxemos, eu preguei, eu trouxe aqui a reflexão no último domingo na Ibrave. E nós fizemos uma abordagem diferente desse assunto, falando sobre um problema, né? Um problema que atinge principalmente a igreja evangélica, que é tratar a Bíblia de maneira inconsequente, tratar a Bíblia de maneira natural, como um livro que você abre, como um gibi, que você abre e vai lendo e as coisas estão claras ali, né? Como a historinha da Mônica. Está muito clara quem é o personagem, qual é a historinha, tem começo, meio e fim. Tem gente que lê a Bíblia e entende igual se estivesse lendo um gibi, né? Lê, e aí o gibi está escrito lá que ela fez assim com o coelhinho e jogou na cabeça do Cebolinha. E às vezes o que a pessoa está lendo na Bíblia, ela está compreendendo dessa forma. Não é fácil falar sobre esse tipo de assunto porque as pessoas entendem errado. Muita gente entende o que quer, né? Hoje em dia, principalmente com o celular na mão, né, WhatsApp, etc. Esse negócio de fake news, que eu não gosto nem de chamar por esse nome, para mim é simplesmente notícia falsa, né? Ou notícia errada, ou informação errada, melhor dizendo. E da mesma forma, quando nós falamos algo, as pessoas às vezes entendem o que elas querem. E o que nós queremos dizer aqui é que a Bíblia na mão das pessoas muitas vezes, pode ser um problema, um problemão, muitas vezes, né? E foi mais ou menos isso, para dar um resumo aqui do tema central do que foi falado no último domingo, que eu trabalhei aqui na Ibrave. Você que esteve presente, lembra-se disso. Bom, o resumo do que nós falamos está no aplicativo desde segunda-feira. Eu tenho ele em mãos aqui, mas eu não vou projetar na tela para você. Se você quiser depois, dá para você dar uma lida. Eu faço em forma de texto, como se fosse mesmo um texto ali com lógica, começo, meio e fim para quem está lendo. Então, mesmo quem não veio no domingo, não ouviu o que foi falado, e esse domingo nós tivemos um problema na transmissão, então não foi para o ar o vídeo da nossa celebração. Mesmo assim, se você ler, você consegue captar a ideia e usar e aplicar na sua vida. Bom, o versículo que nós separamos para trabalhar essa reflexão foi Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, onde o autor, não se sabe quem é, fala sobre uma longa linhagem de profetas, antepassados, que Deus entrou em contato, falou através deles, e tudo isso de diferentes maneiras. E que nos tempos mais recentes, na época em que isso foi escrito, a comunicação foi feita direta por meio de Jesus, que é o Filho e no princípio criou o mundo, estava com Deus no princípio. E no fim de tudo, tudo será dele também. No fim de todas as coisas, tudo pertence a ele, tudo é dele. E que esse Filho, que é Jesus, reflete perfeitamente quem é Deus. E faz parte da natureza de Deus, tem parte na natureza de Deus. E mantém tudo unido pelo que diz, porque suas palavras são poderosas. Olha só que interessante. Então, este homem aqui, ou esta mulher, enfim, que escreveu este livro em Hebreus, escreveu essa carta, está falando sobre mensagens antigas que foram deixadas para as pessoas na época ali, um pouco após a vinda de Jesus, quando esse livro foi escrito, essa carta aqui foi escrita. E
Eu usei isso aqui como base porque a Bíblia se trata justamente disso aqui. Se trata justamente dessa ideia, né, de antigos que escreveram, e o que nós temos de informação hoje é o que essas pessoas colocaram neste livro. Então, a afirmação primeira é que a Bíblia é um livro importantíssimo, é a nossa base, é de onde nós tiramos muito relacionado à nossa prática de fé, à nossa forma de organização, à nossa história, com a história da religião, digamos assim, né, o início dela. E tem ali algo muito importante na Bíblia, que é a história de Jesus. O que nós conhecemos de Jesus, nós conhecemos através da Bíblia, principalmente, pelo menos. Existem alguns estudiosos, né, historiadores, inclusive contemporâneos a Jesus, ou que viveram um pouco tempo depois dele, que trazem algumas informações que nos ajudam a conhecer Jesus, mas 99% do que nós sabemos a respeito dele está na Bíblia. Então, só por isso a Bíblia já seria um livro aí ímpar, e ele é importantíssimo para nós. Então, nós não queremos aqui, eu não quero aqui afirmar, nem convencer ninguém de que a Bíblia é um livro que deve ser desprezado, ou que não deve ter o seu real valor assumido, né? Não é isso. Mas trata-se de olharmos para a Bíblia e colocá-la em nossas mãos com responsabilidade, como eu já falei, e usar da melhor maneira possível, da maneira que nos traga mais efeito prático na nossa vida. Eu tenho um quadro que eu fiz aqui, eu quero mostrar para você agora, que resume, de alguma forma, a ideia central do que nós trouxemos domingo. E aqui eu não vou falar exatamente o que eu falei no domingo, a não ser por essa introdução onde eu mencionei esse versículo aqui. Eu não vou ficar apegado ao que foi dito no domingo, porque ficaria muito longo. E a ideia não é essa, a ideia é ser objetivo. Mas aí nós temos a conclusão, digamos, de onde eu cheguei no domingo quando falamos sobre sola escritura. Só para contextualizar quem não conhece por acaso, sola escritura é uma das 5 teses que resumem a Reforma Protestante. Então, para fazer frente, digamos assim, à religião cristã praticada na época, a fé cristã praticada na época da Reforma, que era predominantemente a fé católica romana, ali no local, né, na Alemanha, onde aconteceu esse movimento, e ali se espalhou para a Europa. Já aconteciam alguns focos em outros lugares também de coisas similares a que veio a ser a Reforma Protestante. São 5 temas afirmações que meio que resumem, né? A sola escritura, sola fide, sola deo gloria, sola gratia e solos Christus, né? Só Jesus, só a graça, glória só a Deus, só a Bíblia, né? Só a escritura e só a fé. E junto dessa ideia de só a escritura veio também uma ideia de sacerdócio universal dos crentes, que os próprios fiéis, eles com o livro na mão, seriam capazes de interpretá-lo e de lidar com aquele texto. Só que, se nós ampliarmos essa ideia, nós veremos que isto também é um problema. Se essa ideia foi trazida para combater problemas na época, e eu não vou entrar aqui no juízo de valor se a reforma é boa, é ruim, se foi certa, se foi errada, não é isso, não é essa a ideia, mas sendo crítico em relação a essa ideia, crítico no sentido de fazer uma análise, nós vemos que ela, quando se extrapola essa ideia de que as pessoas com a Bíblia na mão, elas teriam o conhecimento necessário para viver a sua fé, nós percebemos que isso não é 100% verdade. Porque quando nós olhamos para o que está acontecendo, não só hoje, mas durante a história da igreja, nos últimos 100 anos, ou quanto tempo você queira, nós percebemos que muitas pessoas com a Bíblia na mão têm pregado, disseminado informações erradas a respeito da fé. Elas têm levantado práticas ou concebido ideias, tratados teológicos, etc., completamente fora do que
do que nós podemos entender como razoável. Então, muita gente pega, por exemplo, começar a dar alguns exemplos aqui práticos. As pessoas pegam versículos isolados da Bíblia e começam a utilizar esses versículos como afirmações positivas, positivistas, né? Eu sei que o positivismo é uma ideologia política e eu não vou entrar nisso, é claro, mas eu estou usando positivista aqui no sentido de pensamento positivo, de frases afirmativas positivas, né? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a pessoa usa isso como se fosse aquela faixa que alguém põe aqui para passar uma mensagem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos então, entende? Né? Algo que eu mencionei no domingo, né, em relação a ensinamentos errados, a pessoa fala, não, você é cabeça e não cauda. E constrói toda uma ideia de fé em cima disso, de que não, você é cabeça e não cauda, Deus te colocou para vencer, te colocou no topo, fulano está lá em cima porque está com a Bíblia na mão, porque é evangélico, porque é crente, enfim, porque é cabeça e não cauda. Na nossa nação, nós precisamos ter alguém à frente da nação que seja cristão, crente, enfim. Por quê? Porque nós somos cabeça e não cauda. Você precisa prosperar porque você é cabeça e não cauda. Uma ideia completamente errada, que é retirada do Antigo Testamento em um contexto onde a palavra era para o povo de Israel. Então, eu estou só usando 2 exemplos para que você entenda, e você pode pensar aí com você diversos outros versículos que as pessoas retiram da Bíblia e usam quase que como um mantra, como uma afirmação positiva a respeito de algo, né? Então, não, Jesus vai à frente, vamos também. E assim, isso foge da realidade. Não é assim. É claro que Deus está com a gente, que Jesus vai à frente, mas a lógica não é essa, não funciona assim. E você não precisa ir além da realidade nua e crua, do que nós vivemos dia a dia, para compreender que não funciona dessa forma, né? Nós temos pessoas que são contra nós e essas pessoas muitas vezes nos vencem, né? Seja alguém que nos persegue no trabalho, seja um vizinho que quer arrumar encrenca, seja um parente que é um estorvo, né? Que é uma pessoa imatura, seja um colega, às vezes até de igreja, que não compreende as coisas, aquelas pessoas que a gente costuma falar, putz, isso daí não tem filtro, você não sabe o que está falando. Então, muitas vezes nós temos que ser vencidos por esse tipo de situação, ou nós somos atropelados por elas. Então, daí você já começa a perceber, fora os problemas que acontecem. Nós passamos por luto, passamos por falência, passamos por períodos de decepção, períodos de depressão, passamos por decepções na nossa vida. Nós vivemos as situações que qualquer ser humano vive. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não pode ser uma frase tirada da Bíblia e aplicada à torta e à direita, de qualquer maneira. Não pode virar um lema para mim. Por quê? Porque está errado. Porque está fora do contexto do que o autor ali, que escreveu isso, está falando. E aí nós passamos para um outro ponto, que é, a Bíblia é um livro que foi escrito como qualquer outro livro. E tem gente que se assusta com essa informação, com essa afirmação. Mas o que eu estou querendo dizer é que no texto bíblico, nas entrelinhas do texto bíblico, existe uma voz de comando espiritual que levou a pessoa a escrever, que utilizou daquele expediente do escritor para deixar uma mensagem que um dia se tornaria parte de um grande livro e um dia seria estudado por uma comunidade. Serviria para uma comunidade como uma espécie de guia, de baliza para a sua fé, para a sua prática comunitária, que é o que aconteceu com a igreja. Então, os autores, quando estavam escrevendo o texto bíblico, eles colocaram ali aspectos da sua cultura, aspectos da sua própria opinião pessoal, aspectos da espiritualidade que eles viviam na época. Alguns, por exemplo, eram judeus, uma grande parte. Então eles não eram cristãos, eles eram judeus. Ou serviam ao Deus de Israel, que tinha várias práticas, apesar de ser o mesmo Deus manifestado em Cristo, mas era uma religião que tinha várias práticas diferentes do que a igreja após Jesus adotou.
do que a aliança após Jesus que Deus fez com o ser humano transformou, né? Gerou. Há aspectos históricos nos textos. Eu separei, por exemplo, e aqui eu não vou poder fazer uma análise muito detida desse texto, porque ficaria longo, mas um texto em 1 Coríntios, uma carta escrita por uma pessoa chamada Paulo, que era uma carta endereçada à igreja. Paulo não estava escrevendo a Bíblia, Paulo estava escrevendo uma carta para pessoas, com recomendações, respostas, questões, que ele deveria tratar com aquelas pessoas. E depois isso veio se tornar a Bíblia. De que maneira? Por inspiração do Espírito Santo, não só para quem escreveu, mas para a igreja que formou essa Bíblia, que ajuntou esses textos. E nesse texto aqui, nós conseguimos retirar elementos de questões, de uma opinião pessoal de Paulo a respeito do casamento, 1 Coríntios 15, dos versículos... desculpa, eu estou no texto errado. 1 Coríntios 7, dos versículos 12 ao 14, onde ele fala sobre casamento para aquelas pessoas entre um crente e uma não crente, um homem e uma mulher, e vice-versa, a mulher e o homem também. Quando um cônjuge é cristão, segue a religião, e outro não. Ele fala, olha, agora quem está falando sou eu. Quem diz isto sou eu. Ou seja, é a minha opinião. É uma recomendação minha. Então veja, aqui nós temos um exemplo de um trecho da Bíblia onde uma pessoa está colocando uma opinião dela. E que nós podemos olhar para isso e falar, é verdade, isso aqui faz sentido. Ou não, não faz tanto sentido para tais e tais situações. Porque o autor aqui não estava pensando numa sociedade como a nossa hoje em dia, onde as pessoas estão juntas e elas se agridem, onde existem relacionamentos abusivos, tanto homem com mulher, como mulher com homem também. Não só fisicamente, como psicologicamente, etc. Onde existem outros contextos envolvidos. Então, um outro exemplo que nós temos, bíblico, é a carta a Filemon, onde Paulo escreve uma carta falando que um escravo deveria ser aceito de novo, de volta pelo seu senhor, pelo seu patrão, enfim. Nos dias atuais, isso não tem cabimento. Ninguém em sã consciência defende qualquer tipo de escravidão. Mas na Bíblia, isso é colocado. Por quê? Porque a Bíblia então ela é falível? Não. Porque é um texto que contém aspectos espirituais, mas também contém aspectos históricos, culturais, como nós vimos aqui em 1 Coríntios 7, 12 ao 14, de cunho pessoal, de recomendação, de opinião. A gente pode dizer que uma recomendação é uma opinião. Olha, eu te recomendo não ir por esse caminho, porque na minha opinião esse caminho é assim, assim, assim. É uma opinião minha. Muitas vezes a recomendação que nós damos para alguém não deixa de ser, no mínimo, baseada em uma opinião nossa. Não faz esse caminho não, porque ele não é bom. Te recomendo fazer outro. Tá, mas essa recomendação é em cima de uma opinião daquela pessoa de que aquele caminho não é bom. Por X, Y, Z razões? Sim, mas é uma opinião. Então, nós precisamos entender que a Bíblia, ela tem, e agora eu vou para essa figura que está aparecendo na imagem aí, ela está no centro de várias funções importantes para a igreja. Uma dessas funções é o uso devocional. O uso devocional é a leitura bíblica que nós fazemos conosco mesmos. Né? Eu e Deus ali, a gente está lendo a Bíblia. Eu leio aquele salmo que acalma meu coração quando eu estou com um problema. Eu leio um provérbio que serve para mim de conselho para uma situação que eu estou passando. Veja, é um uso devocional, é um uso pessoal, digamos. Eu estou lendo a Bíblia e ela está conversando comigo ali, está sendo claro aquilo que está me trazendo paz. Né? Olhem os pássaros, aquela passagem de Jesus no Sermão do Monte. Eles não trabalham, eles não se preocupam com isso, mas ainda assim estão alimentados e voam e têm os seus filhotes. Quanto mais Deus vai cuidar de vocês, que são suas criaturas. Então, isso é uma leitura devocional. Isso é uma prática das pessoas que têm a fé cristã. Ler a Bíblia de maneira devocional. Isso é importante. Mas existem outros aspectos na Bíblia que nós podemos, e na verdade a Bíblia como um todo, em que nós devemos prestar atenção. Quando nós falamos sobre estudo bíblico, quando nós falamos sobre doutrinas, práticas de fé, regras morais, nós não podemos pegar a Bíblia e sair aplicando ela, sair achando que o que eu estou lendo ali é
é aquilo. Nós precisamos passar por um filtro de confiança, por um órgão de segurança chamado igreja. Porque na igreja nós temos líderes preparados que, através da própria Bíblia, por meio da teologia, trazem esses ensinamentos bíblicos para a igreja de uma forma mais segura. Fazem um estudo bíblico. É a igreja que olha para a Bíblia e fala, olha, isso aqui é válido, isso não é. Aqui tem que ser dessa forma. E a igreja que eu estou falando é a igreja como um todo. Mas é claro que pessoas capacitadas precisam estar dentro da igreja para auxiliar nisso. Para que nós não saiamos, como eu citei aqui um exemplo, lendo a Bíblia e falando, olha, pega uma mulher e adultera com ela. Um texto em Oséias que uma pessoa, por não saber ler o acento, acabou se equivocando e ensinando errado uma série de pessoas que estavam ali com ele. E ele foi e praticou adultério, porque ele achou que era bíblico. Porque ele está lendo a Bíblia de maneira literal. Então, eu vou usar um exemplo bem tosco aqui, bem bobão. Né? Mas se a Bíblia colocar assim, olha, vá até o precipício e pule de lá. A pessoa vai até o precipício e pula. Mesmo que isso não tenha lógica nenhuma, mas é porque não, é o texto sagrado. Sim, eu quero afirmar novamente. O Espírito Santo fala através do texto bíblico, ele é um texto vivo. Só que o Espírito Santo também fala através da igreja. E nas entrelinhas desse texto, que é um texto histórico, cultural, pessoal, colocado num espaço de tempo, numa cultura específica, nessas entrelinhas o Espírito Santo fala, mas não deixou de ser um livro ainda assim. A mesma igreja que precisa pegar a Bíblia para nós e falar, olha, vamos estudar a Bíblia dessa forma. Olha, nós chegamos a essas doutrinas aqui a partir desses textos. É a mesma igreja que lá atrás formou essa Bíblia aqui. Como eu expliquei no domingo, foram as várias comunidades apostólicas que foram se organizando em torno de ensinos que não continham heresias, né, como gnosticismo, docetismo e outros problemas, outras ideias erradas que tentavam subverter a igreja, o cristianismo, já no seu início. Então, ao redor de doutrinas de homens que andaram com Jesus, de ensinamentos desses homens que andaram com Jesus, a igreja foi se blindando. E alguns textos foram sendo colocados como textos que deveriam ser seguidos, textos que eram balizadores. E mais tarde se formou o Novo Testamento a partir disso, junto com o que os apóstolos carregavam consigo de tradição anterior a Jesus, que eram os textos do Antigo Testamento. Então se formou a Bíblia. São vários livros, vários escritos que, ajuntados, se transformaram em um livro só, que trabalha dentro de uma ideia central, que é a vinda de Jesus para esse mundo, e o plano de Deus para se tornar novamente amigo da humanidade, para que a humanidade se volte novamente para ele, busque um relacionamento com ele. Essa é a ideia central da Bíblia, mas nem tudo ali trabalha ao redor disso. Porque cada texto foi escrito por um autor, em uma época, às vezes em uma língua diferente. São 1.500 anos entre os escritos mais antigos e mais novos da Bíblia. Então a Bíblia, ainda assim, ela não é um livro único. Ela é um livro que, dentro do seu perfil de ensinamento e de guia, onde nós enxergamos essa forma de Deus se apresentar ao ser humano e buscar esse ser humano para estar consigo, ainda assim ela é heterogênea de algumas formas, dentro de alguns aspectos, né? E isso tanto é verdade que existem muitas pessoas lendo a Bíblia e fazendo interpretações dela. E aqui é um outro ponto que nós abordamos no domingo. Essas interpretações, na verdade, o conceito de interpretação já é um conceito errado, porque a Bíblia não é um livro para ser interpretado, como se fosse lá aqueles livros de feitiçaria que você precisa descobrir aquilo ali para poder então trazer o efeito daquele texto. Não, isso é interpretar. Não é interpretar. A Bíblia precisa ser lida de maneira que você entenda e aplique na sua vida. E aplique no seu dia a dia. Agora há pouco eu estava fazendo isso quando eu falei sobre a leitura devocional, onde nós vemos Jesus no Sermão do Monte falar sobre os passarinhos que voam, que não trabalham, mas Deus cuida deles. E eu pego isso e aplico para a minha vida. Falo, é verdade, Deus está cuidando de mim. Eu estou passando por uma dificuldade, mas não está faltando comida no meu prato,
está faltando roupa para eu vestir. Enfim, né? São várias aplicações. Olha, aqui nesse salmo, o salmista está lamentando uma perda, está lamentando um momento, está falando sobre o vale da sombra e da morte, mas está falando também que tem um Deus, um Senhor que cuida dele. Então é isso mesmo, Deus está cuidando de mim. Então, veja, são formas de aplicação do texto, do que o texto está dizendo. Sobre o casamento, que nós falamos agora há pouco. Eu tenho que pegar isso daqui e aplicar. Bom, o que Paulo está falando aqui é que se uma pessoa não é crente, outra é, mas há o respeito pela fé, não há objeção à prática da fé, então o ideal é que se permaneça casado. Então, dentro disso, que não é propriamente algo espiritual ou inspirado que seja, mas é um conselho, uma recomendação, uma opinião de Paulo, o que eu posso falar para aquela pessoa que está se convertendo e é a única na sua casa que está se convertendo, ou alguém na igreja que está nessa situação? Enfim, a aplicação da Bíblia, não a interpretação. Porque a interpretação abre margem para que práticas erradas, doutrinas heterodoxas ou até heréticas façam parte da igreja, coisas erradas, né? Uma doutrina herética é algo que vai contra um pilar doutrinário da fé cristã. Por exemplo, o docetismo que eu mencionei domingo, uma heresia antiga da igreja, lá do comecinho da igreja, né? Antes de haver a Bíblia, inclusive, fechada, formada. O docetismo falava que Jesus não existiu na forma humana. Isso é uma heresia. Isso não é nem de uma doutrina heterodoxa, diferente, uma interpretação diferente que seja. Isso é uma heresia em si. Por quê? Porque Jesus, para que a sua obra seja eficaz e completa, ele precisou, ele tinha que ser ser humano e também divino. Então, são duas naturezas convivendo no mesmo corpo, na mesma pessoa, né? A natureza humana e a natureza divina. Jesus era assim. Então, perceba, nós não podemos interpretar a Bíblia. E nós devemos prestar atenção no que as pessoas estão falando. Porque tem muita gente ensinando coisa errada com a Bíblia na mão. Tem muita gente aí, eu vi um vídeo essa semana de uma moça que ela pegou a abertura das Olimpíadas, uma pessoa lá que, acho que era uma pessoa, um robô, um holograma, nem sei direito, mas era um cavalo que navegava lá no rio. E, né, estava por cima do rio na abertura das Olimpíadas, fingindo que estava cavalgando, mas era um motor impulsionando por baixo da água. A pessoa estava vestida de prateado. Mas essa mulher, nesse vídeo, falou que aquilo era um cavalo branco e fez uma aproximação com cavalos que têm cores no livro do Apocalipse, dizendo que, então, agora estava inaugurado o templo do Anticristo. Com base em que ela está falando isso? Com base no que está escrito em um livro que foi redigido dentro de uma tradição literária dos judeus, chamada tradição apocalíptica, né, ou escrita apocalíptica, que era uma forma do judeu se consolar. João estava preso quando escreveu essa carta do Apocalipse, da mesma maneira que o Israel, os judeus, né, os israelitas desenvolveram essa leitura, essa escrita apocalíptica, linguagem apocalíptica, na época em que eram colônia, digamos assim, ou estavam dominados, subjugados por outros povos, para consolo. Então João escreve esse livro para consolar a igreja. E esse livro do Apocalipse, os aspectos mencionados ali são figurativos, porque João está falando sobre coisas do seu tempo. É um livro que tem aspecto histórico. E as pessoas ficam enxergando nesse livro profecias para o futuro, por conta do seu nome, etc. Mas não é porque está escrito que tem um cavalo branco lá, que agora o cavalo das Olimpíadas significa que se abriu um selo e o período do anticristo está começando, e aí mostra lá aquela profanação, que foi aquela encenação tirando sarro, zombando da Santa Ceia, né, do quadro Santa Ceia. Na Igreja Batista nós não falamos Santa Ceia, nós falamos Ceia do Senhor, mas o quadro da Santa Ceia foi banalizado, ridicularizado por transexuais. Então ela uniu o cavalo branco do Apocalipse com a inauguração do anticristo através daquela simbologia naquela mesa. Eu não vou entrar no mérito se está certo ou está errado. Ao meu entender, quando nós olhamos para como o livro foi escrito, não tem lógica. E isso é um fato.
Mas aqui é só um exemplo de muitas outras coisas que as pessoas estão propagando e falando a partir de textos bíblicos e que não faz sentido, não faz sentido de acordo com a forma como o texto foi escrito, com a intenção do autor e com o aspecto cultural, com a linguagem. Então veja, nós não podemos ficar retirando as coisas e aplicando dessa forma, né? De maneira a interpretar. Isso que ela está fazendo é uma interpretação. Ela está interpretando que aquele cavalo, na verdade, é o cavalo da Olimpíada, ou vice-versa, que esse cavalo da Olimpíada é o cavalo lá do Apocalipse, e que por isso, então, o anticristo está vindo, porque a representação profana lá da mesa, do quadro da Santa Ceia, é uma demonstração de que o anticristo está chegando para governar. Veja, esse tipo de profanação existe e sempre vai existir, e nós devemos lutar contra isso como igreja. Mas como igreja histórica, com os nossos pés plantados nesse momento da história. Como agora nós podemos responder como igreja a esse tipo de coisa? Que ideologia está por trás daquilo ali? Por que aquelas pessoas estão fazendo aquilo? Então, a igreja, por exemplo, a igreja evangélica ainda não compreendeu que essa cultura LGBT que existe hoje é uma ideologia, uma forma de visão de mundo, que distorce a cabeça e o olhar das pessoas, inclusive, principalmente de quem vive aquilo, mas inclusive de quem se opõe. Então nós precisamos combater isso na forma de ideologia, não na forma de pessoa, não na forma espiritual. Então eu preciso fazer com que as pessoas que têm a prática homossexual entendam que, se elas aderirem a isso, elas estão aderindo a uma pauta, uma ideologia, que as fará enxergar as coisas de maneira distorcida. Então eu preciso mostrar para elas que, olha, essa ideologia faz você odiar a mim que sou cristão. Só que na minha igreja, ou na minha tradição, ou com os meus colegas que professam a fé cristã, seja ela qual for, seja a fé evangélica ou não, nós não temos esse tipo de visão que essa ideologia diz que os crentes têm a respeito dos homossexuais. Se você for até a minha igreja, você vai ver. Você vai ver que nós tratamos o pecado de maneira igual. Seja lá o pecadinho do moralista que quer se sentir melhor que o outro, ou que fica orando e no fundo da sua vida, de suposta vida de oração, ele quer ser bajulado, como o seu pecado, que é um pecado de homossexualismo, e os heterossexuais também têm pecados na área sexual, pecados da mente, traição, etc. Enfim. Então, perceba como a interpretação errada está fazendo a pessoa, inclusive, combater o problema de maneira errada. E só para nós fecharmos aqui o nosso vídeo, nossa pequena aula, ou pequena continuidade a respeito do que foi falado no último domingo, se não fosse verdade que, como está nesse quadro aí, nós precisamos de líderes preparados que filtrem isso pela igreja, porque o filtro pela igreja não é só pela minha igreja, mas é pela história da igreja. É pela vida de grandes homens que fizeram parte da igreja e o que eles falaram a respeito desse mesmo texto bíblico, que foi construído em termos de teologia em cima desse mesmo texto bíblico, e o que nós estamos vendo hoje. Porque as ideias que circulam hoje a respeito da fé cristã na cabeça dos pastores, padres, enfim, das pessoas que estão aí falando sobre a Bíblia, ensinando sobre a Bíblia, ou até que sejam professores, etc., não é nada de novo. É tudo coisa que já foi colocada lá atrás. E aí a gente vai consultando e vai aprendendo e vai trazendo e vai talvez moldando alguma coisa para o tempo de agora, na forma da linguagem ou na forma de aplicação, mas os ensinos são basicamente os mesmos. Quando aparece alguém com alguma novidade, então nós temos que desconfiar. Mas como nós olhamos para os líderes e sabemos que eles estão preparados? Quando nós temos que fazer isso, avaliamos o seu conhecimento, a sua forma de lidar com o texto, se o que está falando é uma novidade, é algo que nunca foi ouvido, está fora de uma tradição já do que vem sendo ensinado sobre a Bíblia. E a própria Bíblia é o filtro, olha lá, a setinha do líder para a Bíblia e da Bíblia para a teologia, para o líder que faz a teologia, enfim. Então a teologia ela é feita a partir do texto bíblico. E a teologia ela muda a forma como as pessoas enxergam os dogmas, as doutrinas, as práticas de fé, as regras morais. Isso tanto é verdade que existem pessoas com a mesma Bíblia na mão que têm visões diferentes a respeito de como viver a fé, questões morais,
Tem um que acha que o crente não pode fazer nada, tem um que acha que o crente pode fazer tudo. E os dois se baseiam em textos bíblicos para isso. Tem um que se diz liberal, tem outro que se diz conservador. Um que se diz heterodoxo, outro que se diz ortodoxo. E todo mundo está se baseando no mesmo texto bíblico. Isso é uma prova para nós de que a Bíblia ela é um livro no qual eu posso basear as minhas opiniões, a minha visão de mundo, posso torcer conforme o meu interesse, inclusive agindo de má fé. E inclusive, e é o que mais acontece, por ignorância, porque eu não estou preparado para lidar com o texto. Eu acho que eu estou lendo ali e eu estou ensinando às pessoas o que está ali no texto, mas na verdade eu estou ensinando coisa errada porque eu não conheço, ou porque eu quero ver aquilo no texto. Não, eu quero que todo mundo seja arrebatado. Então eu estou enxergando ali que tem um cavalo branco, que vai haver o Apocalipse, ou eu tenho muita sede de vingança daquelas pessoas que estão zombando ali. Então eu estou vendo o cavalo ali e o anticristo, e essas pessoas estão sendo guiadas pelo anticristo, ou eu estou vendo o anticristo no comunismo, ou eu estou vendo o anticristo num país, enfim, mas sou eu que estou vendo. E eu estou pegando o texto bíblico, fazendo assim com ele, enfiando ele por aqui, na minha lente, na minha ótica. Né? Então, os pastores que são chamados de liberais, eles estão apoiando o que eles falam no texto bíblico. Aqueles que são conservadores demais ou fundamentalistas, do mesmo modo. Então, nós precisamos pedir, e aqui eu encerro o vídeo, que o Espírito Santo nos abra o entendimento. Que as pessoas que estão ensinando a nossa igreja, os pastores, eles tenham um entendimento aberto. Eles consigam trazer para nós aquilo que o texto realmente fala, não nada além, nem aquém, nem além. Que nós possamos olhar, nós como pessoas, cada um, para o texto bíblico, de maneira a aplicar aquilo que está ali. Não enxergando o que eu quero ver, não fazendo da minha opinião a verdade, filtrando aquilo que está ali, de acordo com a minha opinião, não idolatrando algo que não é para ser idolatrado. A Bíblia não é para ser idolatrada. A Bíblia tem o nome de Bíblia Sagrada, mas ela não é sagrada no sentido de sacro, no sentido de eu não posso contrariar em nada a Bíblia. Não, a Bíblia ela enfim. Por quê? Porque senão nós estamos construindo um ídolo, né? Um ídolo de papel. E não pode ser assim. Nós temos que olhar para a Bíblia como ela é. Ela é um livro heterodoxo, heterogêneo, posicionado no tempo, né? Numa cultura, num espaço. Né? Por exemplo, o que nós conhecemos a respeito da expansão do Evangelho é o que está na Bíblia, nos primeiros séculos. Só que ali narra a expansão para a Europa, a parte da Ásia. Né? Mas e a Índia? E a região da China, do Japão? E a África? Né? Onde nós temos menções, por exemplo, como a menção de Filipe com o eunuco, que era de uma região da África, o etíope, né? Etiópia, um país que existe inclusive até os dias de hoje. Então, assim, veja, a Bíblia ela não é para ser idolatrada. Por quê? Porque ela nessas questões ela tem as suas limitações, o que não a invalida como um livro espiritual, o que não quer dizer que nas entrelinhas do que nós estamos lendo ali, o Espírito Santo não fala conosco. Só que nós precisamos estar com a mente no lugar certo, para que ele fale da maneira correta. Eu não ache que o Espírito Santo, na verdade, é aquela vozinha dentro da minha cabeça, da minha opinião, daquele cara que eu ouvi, que me ensinou lá, e tá tudo errado, mas eu ouço a voz dele, mesmo que inconsciente, mesmo que eu não saiba disso. Né? Então, eu não sei se eu ajudei, se eu te deixei um pouco mais confuso, se eu fui até mais polêmico do que deveria ter sido. E a ideia, claro, que não é essa. Mas, o que nós falamos aqui, agora e também no domingo, é que, assim como um carro mal utilizado por uma pessoa despreparada, mal intencionada, a Bíblia pode ser mortal. Mortal, talvez, não que você vá matar a pessoa, mas você pode matar a fé, você pode... Matar a fé não é ser ateu, não é ser descrente. Matar a fé é praticar coisas erradas, né? Valorizar coisas que não estão ali no texto, né? Subir ao monte, fazer vigília, outras coisas que você fala, não é necessário, né? Qual é a necessidade disso? Vamos com calma,
né? Vamos viver a vida aqui, a fé, espelhados em Jesus. Vamos filtrar a nossa prática, a nossa interpretação da Bíblia pela hermenêutica de Jesus. Vamos fazer aqui um estudo, um filtro a partir da vida dele, né? Então, a ideia foi essa. Eu espero que com esse quadro e com essas falas aqui, nós possamos ter fechado o assunto melhor do que domingo, talvez, né? Um complemento, enfim. E que nós possamos nos conscientizar ainda mais de que o que nós temos na mão tem poder de transformar vidas, é claro que tem, né? Porque ali está narrada a história da pessoa que muda a nossa vida, que é Jesus. Mas também tem o poder de causar danos, causar uma visão fundamentalista que vai afastar pessoas da igreja, causar uma visão interpretativa errada, literal, que vai colocar uma fé supersticiosa em ação, como dessa moça que fala desse cavalo aí que eu mencionei, e aí você não age como deveria agir, você não pensa da maneira que deveria pensar, porque você está preocupado em ver o Apocalipse na abertura da Olimpíada, e não está preocupado em pensar uma forma de se aproximar dessas pessoas que estão ao nosso redor e cada vez mais estarão, e que podem ser facilmente presas por essa ideologia. E é uma ideologia, como qualquer outra, que faz a visão da realidade ficar turva. E a pessoa vai achando que todo tipo de cristão, seja de fé evangélica ou de fé católica que seja, é um fundamentalista, é alguém que odeia LGBT, é preconceituoso, ou é um extremista de qualquer coisa que seja direita, enfim. Então, que nós, a partir dessa palavra, desse estudo, enfim, nós possamos nos conscientizar disso. A minha ideia é falar para você, né, resumir tudo isso para você da seguinte maneira. Use a Bíblia como devocional. Leia ela. E peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente para que você aplique aqueles ensinamentos, aqueles conceitos na sua vida. Conceito de amor a Deus, amor ao próximo, vida em comunidade, ou seja, vida em igreja, serviço no reino de Deus, confiança em Deus, enfim, né? Conceitos de família, de unidade familiar, de estar junto, né? Que nós possamos olhar para essas coisas aí, texto bíblico e tantas outras, que são práticas para o nosso dia a dia. E não nos preocuparmos com essas outras, enfim, invencionices que aparecem, nem tirar conceitos errados de lá, e nem, principalmente, não dar ouvidos a quem está fazendo isso. Tá certo? Agradeço você que ficou esse tempo comigo aqui. Espero que tenha sido proveitoso. E se você ainda não deixou o seu joinha, não curtiu o vídeo, curte, né? Se tiver alguém para você mandar, compartilha, para que nós possamos aí construir um conhecimento em conjunto, abençoar a vida uns dos outros. Tá certo, pessoal? Obrigado, Deus abençoe você. Até domingo, sem falta, aqui na Ibrave, onde nós teremos Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. Venha, vamos tomar um café gostoso aqui. Traz aí um pedaço de pão, um bolo, alguma coisa para você passar esse momento de comunhão conosco. E à noite também, às 18 horas, a nossa celebração de domingo. Tá certo? Deus abençoe você e até lá.